Oi, galera, tudo bem com vocês? E aí, trabalhando em casa ou já na vida normal? Vida normal é um pouco difícil, né, nessa situação. Mas foi engraçado que essa semana eu comecei a refletir sobre uma característica bem clara da humanidade, né? Assim, que ficou muito clara nessa situação atual, que é a dificuldade da gente aceitar as diferenças, né? E assim, eu digo diferenças não só daquelas muito relacionadas a homofobia, a só racismo, né? Mas assim, até pequenas diferenças diferenças de cultura, de sexo, claro, de visão do mundo, de trabalho, como a gente sempre quer defender a nossa própria opinião e não quer saber a opinião do outro, porque no final a gente pergunta já pensando no que vai responder, né? E assim, isso é muito, muito do ser humano. Eu fico pensando assim, meu Deus, eu sou advogada, eu trabalhei muitos anos com os processos judiciais, né, com litigioso, que era brigas, 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 brigas. Hoje eu não trabalho muito com isso, mas na época, e o que a gente queria? Defender os interesses do nosso cliente. E assim, como era difícil, às vezes, todos sentarem para tentar negociar, tentar fazer um acordo, porque cada um queria defender a sua posição. E a gente não olha para a opinião do outro, que às vezes pode entrar num equilíbrio, a gente não quer ouvir o próximo, né? E isso, claro, no direito é muito, muito óbvio, mas na vida, em todas as profissões, no dia a dia, a gente vive muito nessa situação, né? Nesse combate com o próximo. E claro, é óbvio, né? Nessa situação de catástrofes, de doenças, eu vejo que essas características da humanidade, elas ficam muito mais fortes, né? Assim, a gente defender a nossa opinião, ainda que chegue a brigar com os amigos, com a família, a gente quer defender a nossa opinião. E assim, a situação atual, né, da pandemia do coronavírus, é um caso muito claro, porque cada um tem a sua opinião, quer defender e criticar a opinião do próximo, né? Assim, e no Brasil mesmo, a gente tem uma situação, essa doença que tomou conta do mundo e começamos a entrar num processo de uma briga política gigantesca, a economia também, que também no mundo todo, né? A economia, obviamente, as pessoas isoladas, a economia começa a sofrer isso muito forte. E a gente cada um quer defender a sua opinião, ninguém quer sentar para conversar. Mas por que tu defende isso? E esse outro lado? A gente não quer saber disso. O ser humano quer defender o que acha correto para si, né? E dane-se o outro. Infelizmente, assim, a maioria das pessoas, eu me coloco no lugar também, que muitas vezes eu sou assim, né? A gente não tem uma visão, a gente não abre o nosso olhar. A gente quer só se defender, né? E assim, a gente vê no Brasil essa situação atual muito triste, porque, meu Deus, a gente tem acesso à pobreza do país muito forte nessa situação, né? Meu Deus, regiões inteiras que não têm acesso à água potável, meu Deus, é muito triste, né? E aí a gente vê, assim, as pessoas brigando por causa da economia, como se a doença, não acreditando, se parássemos de acreditar na doença, ela iria embora, né? E aí milhões de pessoas doentes aí no país e a gente em brigas numéricas aí por causa de posições diferentes, né? E aí eu fiquei pensando, né? Meu Deus, agora assim, mês de junho, festas juninas, né, a gente sabe que no Brasil tem inúmeras cidades que dependem dessas festas para arrecadar para a população, né? E tá
tudo fechado, tantas coisas, né? A gente está passando por uma situação muito difícil. Mas o ser humano já passou por milhares de outras situações, se a gente for analisar, inclusive doenças como o coronavírus, né, gente? E assim, se for olhar, eu, para variar, tento ser positiva de alguma forma. E assim, a gente tem que olhar como também uma oportunidade, porque tudo na vida tem os seus dois lados, pelo menos os dois lados. E a gente pode focar em um ou em outro, né? Ou equilibrá-los. Claro que nesse momento a gente tem que se cuidar ao máximo, tem que evitar sair mesmo, né? Tomar todos os cuidados necessários. Mas assim, o que essa doença poderia nos auxiliar? Poderia ajudar a evoluir a humanidade, né? Fazer a gente pensar um pouco no próximo, né? Que assim, tirando alguns maluquinhos aí, mas a gente não pode viver isolado. A gente depende um do outro, né? E será que nessa situação, vendo essa realidade, será que a gente não pode se dar conta de que a gente precisa trabalhar em prol do outro, né? Que não é só a nossa vida que interessa? Não sei, eu acho que é um momento para a gente refletir sobre essa realidade também, sobre o que a gente pode crescer quando tudo isso acabar, né? Quando descobrirem uma vacina, quando realmente a gente tiver um tratamento para isso, como é que a humanidade vai sair dessa? Será que a gente vai evoluir? Ai, eu tenho fé, espero que sim. E vocês, o que vocês acham? Beijo!